Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender um pouquinho de grupos sanguíneos, mas a gente vai falar só de compatibilidade, conhecer os grupos e de transfusão sanguínea. Nós não vamos falar sobre genética, tá? Os grupos sanguíneos, eles têm dois sistemas de classificação, o sistema ABO e o fator RH. E na hora de uma transfusão, os dois sistemas têm que ser levados em consideração. No sistema ABO e no RH, eles são classificados de acordo com a presença ou não de proteínas determinadas. No sistema ABO, nós temos praticamente duas proteínas, A e B, tá? Que vão ser antígenos e anticorpos. Os antígenos, eles estão presentes na superfície das hemácias e os anticorpos no plasma. Quando eu falei que era praticamente A e B, gente, eu não quis dizer que o anticorpo é obrigatoriamente A e o antígeno é B, não. Eu quis dizer o seguinte, tanto o antígeno quanto o anticorpo, nós temos A e B, ok? Sendo que, quando eu tiver um antígeno de um tipo, o anticorpo é do tipo contrário. Vamos olhar aqui cada tipo para a gente entender melhor. No tipo A, ele vai ter o antígeno A. O antígeno sempre vai ser referente ao nome do grupo. Então, se o tipo é A, o antígeno é A. Se o tipo é B, o antígeno é B, ok? Se o grupo é AB, o antígeno é AB. Então, se eu tenho o antígeno A, no tipo A, o meu anticorpo é o contrário. Ele vai ter o anticorpo anti-B. Sendo assim, ele pode doar para os tipos A e AB e só pode receber dos tipos A e O. Todo tipo sanguíneo pode doar e receber de si mesmo, ok? Lembrando que eu tenho que levar em consideração tanto o sistema ABO quanto o fator RH. Cuidado, gente, ele doa para o AB, mas ele não recebe do AB. Por que ele não recebe do AB? Porque ele tem a proteína A e o anticorpo B. O sangue AB tem as duas proteínas. Se ele doar para o A, ele está doando o B também. Então, preste atenção, gente, que eu tenho que receber o que eu tenho ou nada. Eu não posso receber o que eu não tenho, o diferente. Eu não posso receber sempre a mais. No sangue tipo B, lembrando, o antígeno leva a mesma letra do tipo do nome, do sangue. Então, se eu tenho sangue tipo B, eu tenho antígeno B também. E o anticorpo contrário, vai ser anti-A. Sendo assim, eu posso doar para ele mesmo, que é o B, e posso doar para o AB, porque tanto o B quanto o AB têm as proteínas B. Recebo sangue do B mesmo e do O. Sangue AB. O sangue AB ele tem todas as proteínas, ele tem tanto a A quanto a B. Então, ele não tem anticorpos, porque ele já tem as duas proteínas. Sendo assim, ele pode doar só para ele mesmo, mas pode receber de todo mundo, porque ele tem as proteínas. Então, se ele recebeu o A, ele tem. Se ele recebeu o B, ele tem. Se ele recebeu o O, que não tem proteína, não tem problema. E se ele recebeu o AB, ele já tem. Então, não tem problema eu receber igual ao que eu tenho. Eu não posso receber diferente da que eu tenho. O tipo O, ele não tem nenhum antígeno. Ele não tem proteína A, ele não tem proteína B. Sendo assim, ele vai ter os dois anticorpos. Ele é o contrário do tipo AB, né? O tipo AB não tem nenhum anticorpo. O tipo O já não tem nenhum antígeno. Então, ele tem os dois anticorpos, o anti-A e o anti-B. Por isso, ele não pode receber nem A, nem B, nem AB, porque se ele recebeu o A, o anti-A vai reagir. Se ele recebeu o B, o anti-B vai reagir. Se ele recebeu os dois reagem. Então, o tipo O, ele pode doar para todo mundo, mas ele só pode receber dele mesmo. Com o fator RH, a gente também tem essa condição. O fator RH é uma proteína diferente, que é chamada de RH em homenagem aos macacos do gênero Rhesus, porque foi nesses macacos que essa proteína foi observada pela primeira vez.
Então, em homenagem a esse gênero de macacos, ficou chamado, então, fator RH, porque também tem no nosso grupo sanguíneo, no nosso tipo sanguíneo. Os sangues que possuem essa proteína é chamado de fator RH positivo. Positivo porque tem a proteína, porque tem o fator. As que não têm são fator negativo, não tem essa proteína. Preste atenção aqui, gente, que não falei anti-RH, não tem anticorpo aqui. A gente não nasce com esses anticorpos como a gente nasce com os anticorpos do anti-A e anti-B ou de ambos, dependendo do grupo sanguíneo que nós façamos parte. O fator RH a gente não tem, mas também tem que ter cuidado com a compatibilidade, porque se o fator diferente for doado, por exemplo, aqui o caso é só do negativo para o positivo, tá? Quando o negativo recebe positivo, ou seja, um sangue que não tem proteína, recebe um outro que tenha proteína, no primeiro momento não vai ter tantos danos, porque ele não tem esse anticorpo, mas o corpo vai produzir. Porque lembra que quando a gente não tem anticorpo e a gente tem contato com antígeno, o nosso corpo começa a produzir? E aí é que é o problema. Num segundo contato com esse antígeno, sendo acidental ou não, ele vai ter reações, tá? Então, eu tenho que levar, mesmo assim, em consideração que para uma transfusão eu tenho que ter uma compatibilidade tanto do sistema BO quanto do fator RH. Tem que haver essa compatibilidade total. Tem um esqueminha que a gente consegue identificar a compatibilidade só do ABO aí, tá, gente? Não tá mostrando o RH. Eu tenho o O com seta em direção a todos os outros tipos, porque ele doa para todo mundo, mas ele só recebe dele mesmo. Ele não tem nenhuma seta indicando para ele, só dele mesmo, dele para ele. O A e o B, eles recebem do O, mas doam para o A, para o B e para o AB, tá? O A doa para o A e para o AB, o B doa para o B e para o AB, ok? O AB recebe de todo mundo, mas só doa para si mesmo. Então, com esse esqueminha, eu consigo entender quem doa para quem. O O para todo mundo, o A e o B para o AB e para eles mesmos, e o AB só recebe dele mesmo, de mais ninguém, ok? Compatibilidade sanguínea, gente, então, é essa questão de você não receber um sangue com proteína diferente da que você possui. Porque se, no caso do ABO, que você tem os anticorpos, ele vai reagir imediatamente. No caso do RH, que não tem esses anticorpos, se for num primeiro contato, não vai ter esse problema. Mas se for num segundo ou num terceiro, tem. Por que se fala muito em segundo ou terceiro? Mulheres que são fatores negativo, quando se casam com homens de fatores positivos, precisam tomar muito cuidado na gestação. Se o primeiro filho for positivo, ela precisa tomar uma injeção para na segunda gestação não ter um problema que se chama eritroblastose fetal, que seria o quê? A criança com o sangue positivo também, haveriam reações dentro do corpo materno, tá? Mas isso só em caso dela ser negativo e do primeiro filho dela ser positivo. E no caso do segundo filho ter chance de ser positivo. Se na segunda gestação ela for negativo e o pai também for negativo, for um outro pai, não tem problema. O problema é se o primeiro filho for negativo e o segundo tiver chance de ser negativo, de ser positivo também, tá? E aí ela precisa tomar essa injeção para que não tenha problemas na sua gestação. As mulheres que são fator RH positivo não tem por que se preocupar. Não vai ter problema se o filho vai ser negativo ou positivo, tá? Lembrando que essas definições dependem da combinação genética dos genitores, do pai e da mãe. Então, para que um filho tenha um sistema BO e o RH definido, vai depender dos gametas recebidos, tanto do pai quanto da mãe.
mas a gente não vai falar sobre isso agora. O que a gente precisa saber é que existem fatores e proteínas que diferenciam os grupos, que fazem com que os sangues sejam de grupos distintos e que na hora de uma transfusão sanguínea, esses grupos sejam respeitados e as suas compatibilidades também, para que não haja problemas pós-transfusões, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Uma boa semana de estudo para vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo para todos.